Imaginemos uma terra antiga, marcada por desertos vastos e cidades movimentadas, onde as esperanças de um povo oprimido estavam entrelaçadas nas profecias ancestrais. O povo judeu, disperso e constantemente sob a sombra de potências estrangeiras, aguardava ansiosamente a chegada de um Messias. Este Messias não era um simples líder espiritual. Ele seria um herói, um libertador, um descendente do rei Davi que restauraria o trono de Israel e traria uma nova era de paz e prosperidade. Os judeus, guiados por suas escrituras e tradições, visualizavam esse Messias como um guerreiro majestoso, alguém que triunfaria sobre os inimigos de Israel com poder divino. Nas suas mentes, ele apareceria em esplendor, talvez com armadura brilhante, montado em um cavalo majestoso, liderando exércitos celestiais contra os opressores romanos. Este Messias seria a personificação das esperanças e sonhos de gerações, o símbolo máximo da libertação e da justiça. Entretanto, em meio a essas expectativas fervorosas, surgiu Jesus de Nazaré. Ao contrário da imagem do conquistador triunfante, Jesus era um carpinteiro humilde, caminhando descalço entre as aldeias, pregando sobre o reino de Deus de uma maneira inesperada. Ele falava de amor, de perdão e de humildade. Suas ações eram compassivas, suas palavras revolucionárias, mas não no sentido militar que muitos judeus ansiavam. Ele falava de um reino espiritual, não de uma revolução política. Essa discrepância profunda entre a figura esperada e a realidade de Jesus criou um abismo de incompreensão. Para muitos judeus, era inimaginável que o Messias pudesse nascer em um estábulo, crescer em uma família modesta e associar-se com pescadores e publicanos. A metáfora do servo sofredor, profetizado por Isaías, parecia distante e irreconhecível na pessoa de Jesus, cuja mensagem pacífica contrastava fortemente com as expectativas beligerantes do Messias libertador. Mas a reação não foi apenas de desilusão. Para os líderes religiosos da época, Jesus representava uma ameaça real à ordem estabelecida. Sua mensagem e suas ações desafiavam as convenções e a autoridade religiosa, levando-os a vê-lo como um impostor, um blasfemo. E assim a figura de Jesus se tornou não apenas uma quebra de expectativa, mas um ponto de controvérsia e conflito, provocando um sentimento de traição entre aqueles que aguardavam um rei terreno. Enquanto refletimos sobre essa desconexão entre a expectativa messiânica e a realidade apresentada por Jesus, precisamos considerar a perspectiva dos líderes religiosos da época. Eles viam em Jesus não apenas um desafio às suas crenças, mas uma ameaça direta à sua autoridade e ao sistema religioso estabelecido. A história se aprofunda ainda mais ao explorarmos como esses líderes reagiram a Jesus, vendo-o como alguém que não apenas falhou em cumprir suas expectativas, mas que também, de maneira alarmante, poderia estar desafiando a própria essência de sua fé e tradição. Enquanto Jesus caminhava pelas ruas poeirentas da Judéia, suas palavras e ações começaram a atrair uma atenção indesejada. Os líderes religiosos da época, profundamente enraizados nas tradições e nas leis mosaicas, observavam com crescente desconfiança. Para eles, Jesus não era apenas um profeta errante. Ele representava um perigo real e presente para a ordem religiosa estabelecida. Desde cedo, Jesus se envolveu em disputas acaloradas com os fariseus e saduceus, dois dos grupos religiosos mais influentes do judaísmo. Ele curava no sábado, perdoava pecados e ensinava com uma autoridade que parecia desafiadora e subversiva. Imagine o choque dos fariseus ao verem um homem comum, de origem humilde, proclamando que era o Filho de Deus, referindo-se a Deus com uma familiaridade inusitada e íntima, como Pai. Para os guardiões da ortodoxia judaica, isso soava como pura blasfêmia. Um dos eventos mais polêmicos foi quando Jesus perdoou os pecados de um paralítico antes de curá-lo.
Para os líderes religiosos, isso era ultrajante. Somente Deus poderia perdoar pecados, e aqui estava Jesus, um homem de Nazaré, reivindicando essa autoridade divina. As acusações de blasfêmia não tardaram a surgir, inflamando ainda mais a tensão entre Jesus e as autoridades religiosas. Os murmúrios de descontentamento se espalhavam pelos pátios do templo e pelas sinagogas, como um eco crescente de uma tempestade prestes a estourar. Os líderes religiosos também ficaram alarmados com os milagres que Jesus realizava. Curar os enfermos, devolver a visão aos cegos e até mesmo ressuscitar os mortos eram sinais inconfundíveis de poder, mas um poder que eles não conseguiam controlar ou entender plenamente. A metáfora da luz que Jesus trazia ao mundo era percebida por muitos como um clarão ofuscante que revelava as falhas e hipocrisias da liderança religiosa. E então havia o episódio mais marcante de todos, a purificação do templo. Jesus entrou no templo de Jerusalém e, com uma fúria santa, expulsou os cambistas e vendedores, acusando-os de transformar a casa de Deus em um covil de ladrões. Esse ato de desafio direto contra a corrupção no coração do culto judaico foi visto como um ataque frontal às autoridades religiosas, um prenúncio de um conflito maior que estava por vir. Mas essa reação dos líderes não era apenas uma questão de proteger a doutrina. Havia também uma preocupação política subjacente. A ocupação romana tornava qualquer tumulto ou movimento messiânico uma ameaça potencial à frágil estabilidade. A liderança judaica, especialmente o Sinédrio, tinha que equilibrar a resistência religiosa com a sobrevivência política. Jesus, com suas multidões de seguidores e suas reivindicações extraordinárias, poderia facilmente incitar uma rebelião, atraindo a ira dos romanos sobre toda a nação. A crescente oposição dos líderes religiosos contra Jesus levanta questões fundamentais sobre a natureza da autoridade, da fé e da tradição. Como poderiam eles reconciliar suas expectativas messiânicas e suas responsabilidades políticas com as afirmações revolucionárias de Jesus? E como isso influenciou a divisão crescente dentro da comunidade judaica? Explorando essas tensões internas, mergulhamos no próximo ponto: as divisões dentro do próprio judaísmo e como essas diferentes seitas e grupos reagiram à figura enigmática de Jesus. No mosaico complexo do judaísmo do primeiro século, a diversidade de pensamentos e práticas religiosas era vasta e multifacetada. Havia fariseus, saduceus, essênios e zelotes, cada grupo com suas próprias crenças, tradições e interpretações das Escrituras. Esta diversidade criava um ambiente de fervor religioso e debate constante, onde a figura de Jesus emergiu como um ponto de intensa controvérsia. Os fariseus, conhecidos por sua devoção meticulosa à Torá e às tradições orais, valorizavam a pureza ritual e a adesão estrita às leis religiosas. Eles acreditavam que a observância rigorosa das leis de Moisés traria a redenção de Israel. A mensagem de Jesus, com sua ênfase no espírito da lei e não apenas na letra, parecia minar as bases dessa crença. Sua interação com pecadores e cobradores de impostos, sua crítica às práticas hipócritas e sua abordagem inovadora da lei criaram um atrito inevitável. Para muitos fariseus, Jesus representava uma ameaça ao que eles consideravam a verdadeira santidade. Por outro lado, os saduceus, a elite aristocrática que controlava o Templo de Jerusalém, mantinham uma visão mais pragmática e acomodada às circunstâncias políticas da ocupação romana. Eles rejeitavam a tradição oral dos fariseus e eram céticos em relação à ressurreição e à vida após a morte. A purificação do templo por Jesus foi vista por eles como uma afronta direta à sua autoridade e ao sistema que eles cuidadosamente mantinham em equilíbrio com os romanos. Para os saduceus, Jesus era um perturbador da paz, alguém que poderia desencadear a ira romana sobre a nação.
Os essênios, uma seita mais isolada e ascética, retiraram-se para o deserto em busca de pureza espiritual, longe da corrupção que viam em Jerusalém. Seus escritos, como os manuscritos do Mar Morto, mostram uma expectativa messiânica intensa, mas também uma rejeição do sacerdócio do templo. Embora a maioria dos essênios não tenha tido contato direto com Jesus, suas expectativas e práticas sublinham a diversidade de pensamento messiânico da época. Para eles, um Messias deveria ser um líder espiritual puro, algo que eles talvez vissem em Jesus, mas também com certa distância crítica. E então havia os zelotes, fervorosos nacionalistas que buscavam a libertação de Israel através da revolta armada. Eles esperavam um Messias guerreiro, alguém que lideraria uma insurreição contra os opressores romanos. A mensagem de paz e amor ao inimigo pregada por Jesus estava em completo desacordo com sua agenda violenta. Para os zelotes, Jesus era, na melhor das hipóteses, um visionário ingênuo e, na pior, um obstáculo ao verdadeiro objetivo da libertação nacional. Essa multiplicidade de visões e expectativas dentro do judaísmo criou um cenário de constante tensão e debate. A figura de Jesus, com sua abordagem única e radical, tocou os nervos sensíveis de cada grupo de maneiras diferentes. A discordância sobre sua identidade e missão não apenas dividiu os judeus, mas também fomentou uma complexidade de reações que variavam da aceitação ao ódio, da curiosidade à rejeição total. Mas além das reações dos diversos grupos religiosos, havia uma força externa e dominante que influenciava profundamente o destino de Jesus e do povo judeu, o Império Romano. A ocupação romana não apenas exacerbava as tensões internas, mas também moldava as respostas e estratégias de cada grupo em relação à mensagem de Jesus. Como essa dinâmica de poder e ocupação moldou a resposta a Jesus e o destino da nação judaica. Vamos explorar essa influência crucial ao seguirmos adiante. Na encruzilhada da história, o povo judeu encontrava-se sob o jugo impiedoso do Império Romano. A Pax Romana, embora prometesse ordem e estabilidade, era mantida com mão de ferro, impondo tributos pesados e suprimindo brutalmente qualquer indício de rebelião. Para os judeus, a ocupação romana não era apenas uma realidade política, mas uma ferida aberta na sua identidade e esperança messiânica. Eles aguardavam um libertador, um Messias que os resgataria da opressão estrangeira, restaurando a soberania e a glória de Israel. Jesus apareceu no cenário tumultuado de uma Judéia fervilhante de descontentamento e expectativa. Sua mensagem de paz, amor e perdão, até mesmo para os inimigos, contrastava drasticamente com o clamor por libertação militar que muitos judeus desejavam ouvir. Quando Jesus proclamou que seu reino não era deste mundo, ele desafiou as expectativas de um Messias guerreiro, alimentando tanto a frustração quanto a confusão entre seus contemporâneos. Os romanos, por outro lado, mantinham um olhar atento sobre qualquer figura que pudesse galvanizar o povo judeu em uma revolta. Pilatos, o governador romano da Judéia, estava constantemente preocupado com a manutenção da ordem. A Páscoa, com suas lembranças de libertação do Egito, era uma época particularmente sensível, um barril de pólvora pronto para explodir. Quando Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento, acolhido como um rei por multidões, isso não passou despercebido pelas autoridades romanas. Embora o ato estivesse carregado de simbolismo pacífico e humilde, a possibilidade de uma insurreição messiânica era um risco que os romanos não estavam dispostos a correr. Os líderes religiosos judeus, em sua tentativa de proteger a nação de uma represália romana esmagadora, viam em Jesus um perigo potencial. A posição delicada em que se encontravam os empurrava a tomar decisões difíceis. Manter a paz com Roma era vital para a sobrevivência de Israel, mesmo que isso significasse sacrificar um indivíduo que parecia estar no caminho errado.
Assim, a cooperação entre as autoridades judaicas e romanas contra Jesus não foi apenas uma questão de divergência religiosa, mas também uma estratégia política para preservar a estabilidade. A ocupação romana também exacerbava a polarização dentro da sociedade judaica. Enquanto alguns viam em Jesus uma ameaça à frágil paz, outros o viam como um farol de esperança, um sinal de uma mudança radical que se aproximava. A tensão entre a necessidade de conformidade e a aspiração por libertação messiânica colocava todos em um estado de constante incerteza e vigilância. E nesta atmosfera carregada, cada ação de Jesus, cada palavra pronunciada ganhava uma importância amplificada, reverberando através das camadas sociais e políticas da Judéia ocupada. Enquanto ponderamos sobre essa complexa interação entre a ocupação romana e a resposta judaica a Jesus, surge uma questão mais profunda. Como as implicações teológicas das reivindicações de Jesus moldaram a resposta final dos judeus? A aceitação de Jesus não era apenas uma questão de expectativas messiânicas frustradas ou de realidades políticas, mas também de uma reinterpretação radical da fé e da identidade judaica. Vamos explorar essas profundas implicações teológicas e como elas contribuíram para a rejeição de Jesus pelo seu próprio povo. Nas profundezas da fé judaica, as implicações teológicas das reivindicações de Jesus abalavam os alicerces de séculos de tradição. Jesus não era apenas um pregador carismático ou um milagreiro. Ele se apresentava como o Filho de Deus, o próprio caminho, verdade e vida. Essas afirmações radicalmente redefiniam a relação entre Deus e a humanidade, oferecendo uma visão de salvação que transcendia a lei e os profetas. Para muitos judeus, essa era uma proposição desconcertante e profundamente perturbadora. No coração da teologia judaica estava a Torá, a lei dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Esta lei era o pilar da identidade e prática judaica, o código divino que guiava todos os aspectos da vida. Jesus, ao enfatizar o espírito da lei sobre sua letra e ao se autoproclamar o cumprimento da lei, parecia desafiar esta estrutura sagrada. Ele dizia que não veio para abolir a lei, mas para cumpri-la, e ainda assim sua interpretação flexível da lei chocava muitos dos seus contemporâneos. Quando perdoava pecados ou curava no sábado, ele não estava apenas quebrando regras, mas reinterpretando o papel e a natureza da lei de uma maneira que muitos achavam herética. A personificação de Deus em Jesus também era uma ideia revolucionária e, para muitos, blasfema. O conceito de um Deus que se faz carne, que caminha entre os homens, era uma reviravolta completa na teologia judaica, onde Deus era transcendente e inatingível. A ideia de que Jesus era ao mesmo tempo humano e divino e que ele oferecia uma nova aliança entre Deus e o homem era vista com ceticismo e oposição feroz. As palavras de Jesus na última ceia, ao instituir o novo pacto no seu sangue, eram um rompimento radical com as práticas estabelecidas de sacrifício e adoração no templo. Além disso, as alegações de Jesus sobre sua ressurreição futura não eram apenas promessas vazias. Elas traziam consigo uma nova esperança e um novo desafio à morte e ao pecado. A ressurreição não era um conceito estranho ao judaísmo, mas a afirmação de Jesus de que ele próprio seria ressuscitado ao terceiro dia e que ele era a ressurreição e a vida, propunha uma transformação da própria natureza da existência e da promessa de vida eterna. Essas implicações teológicas criaram uma divisão ainda mais profunda entre aqueles que seguiam Jesus e aqueles que viam suas reivindicações como uma ameaça direta à fé ancestral. A aceitação de Jesus significava uma reinterpretação drástica das Escrituras, uma mudança de paradigma que muitos não estavam preparados para aceitar. As novas visões teológicas que Jesus propunha não apenas desafiavam as práticas religiosas, mas também reconfiguravam a identidade judaica.
Ao refletirmos sobre essas profundas questões teológicas, percebemos que a rejeição de Jesus pelos judeus não era apenas uma questão de expectativas messiânicas não correspondidas ou de tensões políticas. Era, em essência, uma luta pelo coração e pela alma de uma fé. Como essas tensões continuaram a evoluir e a moldar os primeiros seguidores de Jesus, e como essas primeiras divisões influenciaram a formação do cristianismo e o futuro do judaísmo. Vamos explorar essas questões em profundidade em um próximo vídeo. Se você se sentiu tocado por essa viagem através dos tempos e deseja aprofundar seu conhecimento sobre outras histórias bíblicas e temas espirituais, inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum de nossos próximos vídeos. Vamos juntos continuar explorando e descobrindo os mistérios e maravilhas da fé. Até o próximo vídeo.